Olá! Vídeo dessa semana eu quero falar sobre os medos. Medo de amar, medo de errar, medo de empreender. E eu vou pegar como base a música do Beto Guedes. O título da música é O Medo de Amar, vale a pena ouvir essa música. E no refrão ele diz o seguinte: o medo de amar é um medo de ter que a todo momento escolher com acerto e precisão a melhor direção. E ele fala isso e é muito verdade. Que boa parte dos nossos medos, quando a gente tem medo de se relacionar, né? Medo de um projeto de trabalho dar errado, medo de ser frustrado de novo numa amizade. Todas as vezes que o medo nos paralisa, isso está significando que a gente está se cobrando a fazer uma escolha já certeira e principalmente, talvez a gente está se obrigando a não experimentar mais uma dor semelhante às experiências que nós tivemos no passado. Então, muitas vezes quando a gente paralisa nesses medos, a gente está muito mais no passado. Ou às vezes até mesmo no futuro, com medo de que isso venha a acontecer novamente. E a gente acaba paralisando, matando, eu diria, o nosso presente. E quem não experimentou isso um dia, né? Todos nós já experimentamos isso. Por isso que eu acho que essa música veio para mim hoje e foi muito legal, porque a gente tem esse medo de errar mesmo, como diz o refrão, porque de alguma forma, na nossa história de vida, em algum momento, talvez a gente sentiu que a gente precisava mais acertar. Às vezes a gente construiu essa história nossa da ilusão da perfeição, porque a gente achou que se a gente fizesse tudo certinho, algum reconhecimento ou algum retorno viria. E às vezes a gente se perde daquela dor inicial onde a gente queria pertencer ou ser visto ou ser acolhido, e a gente embarca às vezes nessa dureza e nessa obrigatoriedade do acerto. Talvez às vezes repetindo até mesmo a história, né? Repetindo com a gente mesmo essa história, às vezes que já fomos feridos lá atrás, porque talvez pudemos ser cobrados duramente e hoje às vezes a gente acaba se dando o mesmo tratamento, esta impaciência, essa intolerância diante daquilo que a gente ainda não sabe. Então, às vezes a gente vai dar passos ou a gente tem desejos de empreender alguma coisa e como eu estou empreendendo algo, é claro que eu ainda não sei o que é isso ainda, né? Eu ainda não tenho esta vivência na minha vida. Então, é muito natural que todo mundo que empreende tem 50% de chance de acerto e 50% de chance de erro. E quando a gente tem muito esta ilusão da perfeição, esse desejo de já fazer as escolhas que devem ser apenas certeiras, a gente algumas vezes acaba adiando o projeto, adiando investidas, sei lá eu, numa paquera, num relacionamento, porque eu quero 100% de acerto, né? Eu tô negando a possibilidade desse 50%, que isso é a porcentagem equilibrada. E à medida que eu me lanço, esse 50% do acerto, por exemplo, ele pode ir aumentando à medida que eu vou me lançando. Então, às vezes, eu vou ter até 70% de acerto e 30% de erro. Né? Mas isso só vai acontecer se eu topar o desafio. Porque também o contrário pode ser verdadeiro. Eu posso ter 70% de erro e 30% de acerto. E a grande questão é, se eu me cobro só ser certeira, precisa nas minhas escolhas, eu não vou aceitar se eu tiver 70 de erro. Isso vai me frustrar, isso vai me derrotar. Então, às vezes, ou eu paraliso, né? Ou às vezes eu entro numa vivência insana, né? Dura, endurecida, que às vezes a gente tem até dor muscular nisso, porque eu preciso sempre acertar. Então, isso não é humano, a nossa dimensão humana. E, gente, todas as vezes que eu falo isso, é muito importante porque eu tô ouvindo isso também, né? Porque, sim, sou uma pessoa que tem uma orientação mais para esse desejo de que as coisas saiam controladas e perfeitas.
E o quanto que é importante eu estar falando sobre isso e relembrando de que o nosso processo de excelência, ele vai vir a partir da maneira como eu lido com os meus erros, né? Como eu aprendo com os meus erros, porque são eles um material muito rico de construção para o meu acerto. Às vezes é verdade que quando a gente sente que a gente errou demais, a gente precisa, né, de uma orientação. Então, um coach, um mentor, um psicólogo, alguém que nos ajude a não repetir aquele erro tantas vezes. Às vezes a gente se sente tão sozinho e fica apenas perseverando naquele erro. E às vezes a gente se sente já tão machucado, tão desesperançado, que a gente acaba, né, paralisando neste medo e sempre evitando dar um primeiro passo, porque a gente se cobra, já diante de tantas experiências difíceis, que esse primeiro passo já seja 100% de acerto. E isso não é real. Então, esse vídeo ele tem sim a intenção só de nos relembrar, para a gente quebrar esta ilusão da perfeição. E como a música diz, né, o medo de amar, o medo de se relacionar, o medo de empreender, é a cobrança que a gente se impõe de ter que, ao escolher, já mirar de uma maneira certeira e precisa e já estar na melhor direção. E isso muitas vezes não acontece, né? O nosso processo de acertar a melhor direção, né, realmente vai de iniciativas. É claro que, só colocando uma coisa, que a gente pode estabelecer uma margem de segurança. Isso até é bom e aconselhável. Mas o que eu não posso fazer é ficar o tempo inteiro paralisado e desejando já o tiro certeiro. Para eu ter o tiro certeiro, eu preciso fazer essas práticas, então deixo estabelecer as margens até onde eu me sinto seguro, mesmo que seja uma margem apertadinha no início. Então vá fazendo alargamentos dessa margem aos poucos, à medida que você vai se sentindo seguro, mas não paralisa, porque se eu fecho demais a margem, eu fiquei sufocado. Eu caí na ilusão da perfeição e nessa cobrança insana de acertar sempre na primeira vez, e isso não é real, né? Só traz sofrimento. Então era isso que eu queria falar essa semana. Um beijo a todos, até mais e ouçam a música. Tchau!